viu, meu? Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer, o 1º de setembro. Opa, teve a cornetinha, eu esqueci. Fala pra gente, Ronaldo, quem é o convidado de hoje? Meu amigo Léo Sati, Leonardo Sati. Nosso amigo, esse aqui eu conheço de longa data. Eu conheço o cara do mundo que mais gosta de imposto, que mais defende o governo, sei lá qual governo qual for. O cara que foi expulso pelo Facebook ou resolveu sair sozinho? O que foi? Saí, mas acho que é bom a gente falar de outra coisa, Né? senão o assunto vai longe, né, cara? Mas obrigado pelo convite aí, Ronaldo. Horas de diversão com esse assunto, mas vamos virar essa página. Mas é engraçado, meu cara, ninguém pode ser a favor dessa porra desse governo, nenhum deles. Não tem como, né? Tem que ser contra todo mundo mesmo. O rolê é esse, vamos ser contra todo mundo. A gente pode falar de coisa muito mais legal do que isso. Pode falar da Dogma, nossa história antigona. Enquanto eu te sirvo, qual que não serve essa? Vamos servir a incógnita primeiro, né? Incógnita, Double IPA. uma Double IPA com 8.8 de álcool. É. E aí, eu posso contar um pouco o Léo. O Léo, ele era amigo da loja antes, desde o começo, enquanto o Léo ainda não era o Wilson, que um dia ele andava todo vestidinho de terno, gravata, tudo bonitinho social, e tal. Aí um dia resolveu fazer cerveja, resolveu largar o dinheiro e foi viver com um glamour cervejeiro. Andava devagarzinho assim na primeira cervejoteca, né? Pra não encostar, não sujar a roupa, não né? tinha esquema, né? Apertadinho, né? Licença, Ronaldo, deixa eu passar. Tudo muito apertado. E aí tinha uns amigos, inclusive, com a ideia de querer importar cerveja. Lembra desse episódio? Sim, tinha. A galera foi lá comigo, incógnita. Saúde, senhores. Saúde. A galera foi lá comigo falar sobre cerveja, fazer uma avaliaçãozinha. Eu já curioso, o pessoal chegar na sexta-feira tudo bem vestido. A gente não é no padrão sempre nosso, de bermuda, aquela história toda. A gente conversava muito. E depois dessas cervejas externas, eu vou trazer as dele. Né? Então a ideia toda que envolve a Dogma, você, por favor, conte. Foi o registro da Dogma inicial, foi um registro do que depois tornou-se a Dogma. Vocês chamavam cervejas sazonais. Sazonais, né? E a ideia sempre foi poder girar os rótulos sem que houvesse grandes continuidades, né? Então, exatamente pelo próprio nome da primeira empresa que eles abriram. E aí, neste episódio, nós tínhamos, vocês eram em 3 amigos que começaram individualmente. Sim, continuam amigos, isso é muito bom. Né? Como empresa, né? E aí, cada um produzindo a sua própria cerveja e a decisão de tentar as suas produções em conjunto até chegar na Dogma. Conta aí na sua versão o que eu não contei até agora, fica à vontade. Bem-vindo, já falei isso? Não falei de novo. Saúde. Obrigado, cara. Bom, comecei a fazer cerveja em 2010, 2011 mais ou menos. Encontrei a galera, né? Não conhecia ninguém, comecei a fazer. Aí nos encontros cervejeiros, naquela época, tinha 2 lugares pra gente ir. Era EAP e cervejoteca. Isso. Então todo mundo se encontrava. Final de semana era no EAP, outro final de semana era na cervejoteca. Todo final de semana era assim. Então a gente acabou conhecendo um monte de gente, né? Nesses encontros e tal. Fizemos algumas cervejas caseiras lá, sujamos tudo, né? André adorava, né? Que limpava depois com água quente, né? Da recirculação pra não grudar o pé. Você que não conheceu, você viu a descrição dele, que tinha que andar encolhido pra não derrubar as coisas. Imagina uma situação dessa fazer cerveja. Produção, Imagina o que era loucura aquele lugar. E aí, fazendo cervejadeira, conheci o pessoal, né? Conheci algumas pessoas, né? Conheci o Bruno, conheci o Luciano, né? Na época a gente fez uma colaborativa, né? Eu tinha todo mundo que era cervejeiro caseiro tinha a sua própria cervejaria, né? Que dava o nome, né? Sonho de cervejaria. Eu tinha a Prima Sati, né? O Bruno tinha a Serra de 3 Pontas, né? E o Luciano tinha a Noturna. E, assim, falei, vamos fazer uma cerveja colaborativa, fazer com o Bruno, né? Eu lembro que eu queria fazer uma Imperial IPA, ele queria fazer uma Black IPA na época, e a gente, mas na época não tinha loja de insumo em qualquer lugar, tinha que comprar, né? Da WE, do Rio Grande do Sul, chegava por correio, e era, naquela época, 250 gramas era muita coisa, né? Pro cervejeiro caseiro, né? Hoje não é nada pra gente. Mas aí a gente importou, falei, quem quer rachar comigo, né, uma quantidade de lúpulo, né, porque eu não vou usar tudo isso na produção. Aí o Bruno falou, vamos rachar tal. Na época era e-mail, né, era grupo de e-mail que tinha, né. Compramos juntos, chegou na casa do Bruno, eu falei... Você era velho, né, mano? É que você falar que fez compra no Mapping. Eu conhecia. Aí chegou na casa do Bruno, né? Os lúpulos, a gente foi lá fazer e falou: você quer fazer uma Imperial IPA? Eu quero fazer uma Black IPA. Por que a gente não faz uma Imperial Black IPA, né? Ou Imperial India Black IPA, seja o nome. Aí surgiu a Cafusa, né? Que é a mistura, né, do negro com índio e tal. E a gente fez a cerveja, abraçou a cerveja, invasamos tudo, né? Manual. Fazendo rótulo no computador, colando, imprimindo gráfica, colando na mão, entregando o pessoal, Ronaldo, bebe aí, leva o pessoal, toma aí, o que você acha? O pessoal, não, um dia não, mas a história é mais legal do que essa. Então vamos lá, um dia vai estar por aí,
Eles foram pessoalmente. Antes de tudo, né? Antes Exatamente. de tudo. E aí a primeira Cafuza aberta foi lá comigo. Isso é um puto orgulho, falar. Foi na primeira cervejoteca que a gente abriu a primeira Cafuza, a primeira garrafinha Cafuza caseira. E aí tava muito boa, a cerveja muito louca, pra todo padrão do que até então a gente conhecia. Isso foi 2012, né? Então era, tipo, não tinha, né? Não tinha. Que essa é a receita que foi feito o resgate depois. Exatamente. E aí sentaram lá, chegaram, e aí vamos tomar. E eu comecei a tomar aquilo, eu falei, isso tá muito bom mesmo, não fazia nenhum sentido pra mim, né? Mas tá bom pra caramba, realmente tava muito boa. E é legal que a gente já começou pelo final da história, porque a Dogma tá no livro, tá no nosso livro de harmonização, e foi um daqueles convites com nome e sobrenome, né? Então a ideia era exatamente envolver a Cafuza, então não adiantava falar só da Dogma, eles estariam provavelmente comigo de qualquer forma por todo esse tempo de amizade que a gente tem, mas eu queria um pouco mais, eu queria ter essa história pra contar. E eu acabei contando a história inteira, tipo, cara, eu fiz uma coisa com muito cara de São Paulo, assim, de tudo que tá descrito no livro, que tem mais uma relação pessoal comigo, é essa página da Dogma. Não tem receita, né? Porque a receita é o popular sanduíche de mortadela, né? Então, porra, pega pão, pega mortadela, corta, vai ser feliz, tipo, é mais ou menos isso, não tem muito o que falar sobre isso. Mas eu conto um pouco falando do que foi a história do Mercadão, que tem toda essa característica, essa lembrança desse momento de servir ali. Minha avó, de que ela fazia pra gente o lanche de mortadela na chapa e chamava de peito de peru, talvez daí a ideia do comer mortadela é rotar peru, né? Nesse momento, então, cara, tem muita história pra contar. Eu falei, de todas as páginas do livro, por sorte, o que acabou colocando, ou, sei lá, tipo, não foi tão simples chegar nessa resposta, mas que eu tenha mais história pra contar, mais história pessoal aplicada, é de fato nessa página da Cafuza. Pô, ficou animal. Se você aí acha que cerveja artesanal não harmoniza com nada, ou ainda não provou isso, pensa, sanduíche de mortadela, cara, legal pra caralho. Legal pra caralho. E, bom, primeiro, obrigado, já falei um monte de vezes, mas obrigado por estar no livro e pela confiança de sempre. E aí eu vou falar outra coisa, eu devo ter até hoje, tenho 2 das 3 placas expostas lá na loja. Não Que tem a gente fez, né? Porque como eram 3 marcas, né? A gente, né, trabalhava com... Né, acelerei um pouquinho, né? Tinha as 3 marcas, a gente se juntou e a gente foi, né? Você falando, vocês têm que produzir isso comercialmente, né? Pra gente poder vender, porque não pode, caseira, não sei o que e tal. E falei, pô, mas não tem cervejaria, como é que eu vou produzir? E tava começando esse negócio de cerveja por contrato, né? Cervejaria cigana, né? Falei, não, tem um pessoal com capacidade ociosa, você vai lá, você produz, compra um tanque inteiro e revende, né? Falei, pô, tava bem começando esse negócio, né? Falei, então vamos abrir uma empresa, só que a gente saiu com as 3 marcas, né? Que era a Serra de 3 Pontas individuais, do Bruno, né? individuais. Apesar de ser uma empresa só, eram 3 marcas. Serra de 3 Pontas, que era do Bruno, Prima Sati, que era a minha, e a Noturna, que era do Luciano. Eram as 3 marcas, as cervejas sazonais, que eram os NPJ, aí chegava uma caixinha, né? Cervejas sazonais, só que às vezes chegava uma cerveja da Serra de 3 Pontas, ou às vezes da Noturna, às vezes da Prima Sati, era meio... confuso, né? O pessoal de ponto de venda até entendia e tal, mas assim, pra galera entender, era complicado. E aí que a gente acabou fazendo, né? Essas 2 plaquinhas que você falou, a gente fez da Noturna, a gente fez da Serra de 3 Pontas, colocou lá na cervejoteca. Tá lá quer dizer, até hoje. Colocamos lá. Só que a gente ficou mais ou menos um ano nessa de 3 marcas e tal, e assim... A Cafuza era uma cerveja muito famosa, as outras, a gente não tinha uma identidade visual, então a gente não conseguia emplacar muito as outras, lógico. A Toro Sentado, a Hop Lover, já tinham, né? Mas a Cafuza era muito mais famosa do que ela em si, né? E aí que a gente... Chegou um tempo que a gente estabilizou nas vendas, né? A gente percebeu o que aconteceu, né? Por que não tá vendendo mais? E aí a gente viu que a gente precisava trabalhar numa marca só do que ficar nessa confusão de um monte de marca, né? Da força da estratégia de marca mesmo. Exatamente. E aí que a gente foi mesmo, porque até então a gente que fazia os rótulos, a gente que fazia tudo, né? A gente, não, agora vamos fazer uma coisa profissional, né? Contratamos uma empresa para desenvolver marca, desenvolver identidade visual. A gente aproveitou só o desenho da Cafuza, todos os outros foram redesenhados, né? Tem um artista que desenha pra gente, então... O Toro Sentado já veio na sequência. Já veio na sequência. Já tinha Toro Sentado, só que a gente redesenhou, pra ficar com o rótulo atual. Justamente para o Caio Stolf. Segue ele no Instagram, o cara faz uns desenhos foda. E o Vidu, que é da Indústria Form, da agência Form, que faz toda, né? Ele pega os desenhos e monta toda o diagramação pra gente, né? E aí a gente... o que a gente fez? Eu tava falando? Que eu sou 10. Cerveja faz isso mesmo, tá? Tomou um golinho já, mano. Para que você tá ficando velho pra caralho. Que você tá falando de como foi juntar as 3 marcas e lançar a Dogma no começo. Aí juntamos as 3 Dogmas, fizemos todo esse trabalho de marca e tal. E aí o que a gente fez? A gente começou a trabalhar, tirar aquele foco que a gente tinha na Cafuza e jogar pra Dogma.
Então a Dogma, a gente queria que a Dogma ficasse mais famosa do que a cerveja em si. Justamente porque, como a gente faz muita cerveja sazonal, muito lançamento, a gente precisa que a marca fique mais conhecida, sólida, justamente para a gente poder trabalhar os rótulos, né? Qual foi a primeira, você lembra? Como Dogma. Como Dogma foi a Orfeu Negro e a The Wallace, que era... verdade. As duas em garrafinhas. Sim. Lembra onde eu tava quando eu tomei a primeira vez a The Wallace? No Asterix. Sério, legal. E aí depois vieram, né? Cafusa, Hop Lover, Toro, aí começaram a vir as outras, né? Todas em garrafinhas. Fizemos algumas colaborativas, né? Com o pessoal da Modern Times, né? Foi a Modern Dogma e a Panopticon Times. Muito boas. E aí começamos, né? Vários lançamentos, né? Muitos lançamentos, né? Experimentação tem muito. Foi muito? Você acha que foi muito? Alguns, né? Eu até... Filho da puta, a culpa do mercado tá... zona é sua. Eu já te falei isso 1 milhão de vezes. A culpa de estar nessa zona do mercado é sua. Da gente ter tido na linha Lover, que foi a partir dela... a Hop Lover era uma cerveja com equilíbrio de malte, de equilíbrio de lúpulo, uma combinação deles. Sim. E aí vocês vieram com a linha do single hop, né? Vieram com a linha de poder colocar dentro de cada latinha, de cada opção, uma receita base, né? Só que com reforço de uma variedade exclusiva de lúpulo. E aí eu vou te falar, o meu preferido foi o Eldorado. O Eldorado pra mim acho que foi a mais legal. Isso que é muito legal, porque a base é a mesma, né? Sim. A gente sempre disse, é a mesma base da Double IPA e a gente troca sempre os lúpulos. A gente consegue atender o pessoal que, assim, às vezes não é um cervejeiro e tal, mas ele toma uma Double IPA legal, ele curte a breja. E a gente consegue atender também os beer geeks, o pessoal que realmente quer experimentar, porque foi o que você falou, você consegue experimentar alguns lúpulos, né? A gente usa todo o processo, né? Fervura, maturação, dry hop, whirlpool, tudo. Então a gente consegue fazer um trabalho... Você tem número de quantas já passaram, quantas já foram feitas? Eu já vi no OnTap de outro dia, tá em torno de 180. Todas, né? Não só Lovers, todas. Tá. 180. E a gente registra todos no OnTap. É que a gente tem um segundo momento, que é a própria fábrica da Dogma. Primeiro começou como Tap Room, como Brew Pub, não, como Tap Room inicialmente, depois virou Brew Pub. Na verdade, não, a gente já abriu como produção local e como... Mas já tinha planta para produção no Já começo? tinha, desde que a gente fez a construção já era para produção. E eu cheguei 2017. eu cheguei a ter um dia, eu postei essa foto, até olharem na página da biblioteca no Insta, acho que eu tinha uns 16 rótulos de vocês, assim, tipo... Simultâneos. Ao mesmo tempo, assim, tipo... Essa linha toda Lover, tudo que tinha de novidade, mas, cara, 16 rótulos de uma única cervejaria é bastante coisa. Na verdade, lá são 20 torneiras que a gente tem, a gente só coloca cervejas nossas. A gente tenta colocar mais cervejas produzidas localmente, que são as que são produzidas lá no bar mesmo, né? Mas a gente não consegue, porque são 20 torneiras, né? Então a gente acaba trazendo também as que a gente produz fora da Cigana, né? Então... mas assim, sempre tem variedade. É legal porque lá, como a gente consegue uma produção pequena, né? Nossa produção lá é de 500, 450, 500 litros, né? Então isso a gente gira muito rápido lá no bar. Então a gente está sempre fazendo experimentação também lá no bar. Além do que a gente já tinha, fazer experimentação na Cigana, agora é muito mais fácil pra gente, porque a gente consegue girar mais rápido, né? Então toda semana que você for lá vai ter alguma coisa nova. Tem a preferida? Sua? Cara, é muito difícil, né? É difícil fazer uma pergunta, qual que é a melhor cerveja? Depende muito do momento, cara. A que eu mais gosto não é a melhor que eu tomei. Eu gosto. Cara, acho que depende muito do momento. A Toro Sentado é uma IPA que, assim, quando eu tô com vontade de tomar uma IPA, a Toro Sentado é aquela IPA West Coast, né? Mais tradicional, bem. Aliás, eu vou fazer uma lembrança de um específico falando. Rizoma, vocês foram a primeira a fazer a experiência no Brasil ou já tinha gente fazendo? Você sabe? Você tem de usar Rizoma? Não, na verdade, assim, a história da Rizoma é o seguinte, né? Não tinha... tinha poucas pessoas fazendo lata ainda, isso foi em 2016. Pouca gente querendo fazer lata, era muito garrafa, o preconceito de lata era muito grande. E aí a gente quis fazer, né, alguma cerveja, e a ideia também de fazer uma Costa Leste, né? Que não é uma New England, no caso, a Rizoma, mas era já mais uma pegada Costa Leste, mais turva, assim, né? Mais juicy. E aí tava também começando... Não, lá fora já tava meio desenvolvido, mas aqui no Brasil não tinha, né? Ainda. Então a gente lançou. A Rizoma, na verdade, foi um lançamento com uma lata, só que não foi uma lata de 350, que era já foi o latão. Já foi o latão. E também fazer uma cerveja que... diferente, né? Uma IPA completamente diferente. E ela ficou mais cara, porque ela vai mais lúpulo, né? Não sei o quê. E eu fiquei assim, a gente ficou meio receoso, né? Porque, a gente vai lançar um produto que é mais caro. Eu achei, cara, vai ficar parado, né? Isso aí, não vai vender, não sei o que e tal. E eu lembro que eu mandei, sei lá, 100, 150 caixas pro distribuidor e no dia seguinte ele me liga, então, Léo, eu tenho 800 caixas de pedido. Eu falei, Eu lembro que, eu tive que pedir desculpa pra muita gente, cara, visitar ponto de venda e falar, cara, você pediu 10, eu te entreguei 2, não. É que foi um momento nosso aqui de São Paulo que foi o lançamento coletivo de latas a partir de quem produzia na Dádiva.
Não é isso? Foram 8... Na verdade, por que foi isso? Porque a Dodge Vintão não tinha enlatadora, né? Então a gente tinha que chamar a enlatadora, que era da lata. E aí, para viabilizar o negócio, tinha que ter um volume, né, de invase, uns 10 mil litros, não lembro qual que era. Foi a primeira vez que todo mundo... Porque a gente teve em São Paulo produção própria baseada em lata. E todo mundo lançou junto, não sei se eram 6 ou 8 rótulos, foram 5 rótulos que a gente viabilizou, né? As produções foram feitas para todos os invases acontecerem no mesmo dia para a gente poder levar, otimizar o invase, alugado, exatamente, né? alugado. A gente recebeu direto, todo mundo teve isso de uma vez. E aí foi um chacoalhão mesmo, foi uma mudança de ares, uma mudança de direção do que a gente tinha. Bom, você pode tomar seu copo aí? Vocês não é boa, tal de... o meu, infelizmente, eu já acabei. Porque, não, tem mais um gole ali. Enquanto isso... O senhor tá meio acelerado? Não, porque eu tô resfriado hoje, então eu tô com a voz estranha. Esse produto novo aí, eu não falei. Morning Gringo. Eu vou servir pra mim primeiro. Olha. Depois eu vou contar aquela curiosidade daquela rizoma que tá na minha geladeira até hoje. É verdade. Né? Que era do Fabinho Tonetti. Eu comprei, agora eu vou contar. Eu comprei uma rizoma de lote 3 pra mim e liguei pro Fabinho Tonetti, na época a Sonal Fabírio tava aberta ainda. Aí ele fala, Mira, você tá aí e tal, compra uma pra mim. Comprei, pus na minha geladeira. E eu moro a 3 quadras da Sonal Fabírio, né? Eu moro na Matheus Grow. Saúde de novo, senhores. Saúde. Aí... Fabinho passa aqui, não sei o que, fechou. Foi na época que ele fechou a Sonal Fabírio, acabei não levando pra ele e tal. Não entreguei nunca, tá na minha geladeira desde a compra. Aí eu mandei pro Léo, Léo, vamos fazer uma experiência pra ver o que aconteceu com ela, porque o lúpulo degrada muito rapidamente, mas ela ficou refrigerada até hoje. Sim. Então depois a gente vai fazer essa experiência. Me chama? Cara. Sim, óbvio. Perdi a chance hoje, porque eu tô meio desnorteado por esse resfriado, mas... Saúde. Tá animal esse negócio. Essa daí foi produzida. Essa foi produzida lá no bar, lá no Brew Pub, né? Nossa, não é cigana. Com maple, né? Então o maple ele é fermentado e tal. A gente coloca também, adiciona café depois na maturação pra pegar. Então, por isso que chama Morning Gringo, né? Que é o café da manhã dos gringos, né, cara? Maple e café. E um monte de álcool também? Quanto é que 11? 10. Não é? 10 alguma coisa. 10.8, quase 11. O resfriado tá sensacional. Cara, eu acho que a gente tem... Eu tenho brigado muito com a história da lactose ultimamente. Não que eu já não tenha feito, fiz, e tem outro projeto vindo aí. Mas dá pra fazer coisa boa sem lactose, né? Acho que a galera esqueceu como faz. E aí você mantém, sabe trabalhar a carga de malte, você mantém o residual de doçura suficiente pra estar aqui. Cara, o aroma é incrível. A hora que eu servi, já dá pra sentir o maple, dá pra sentir o café. Dá uma contaminada. Cara, realmente, puta cerveja, essa eu não tinha tomado, parabéns. Realmente, animal. O próximo livro já tem uma pra entrar. Faça de novo, que essa já sei até onde vai entrar a cerveja. Essa aí é legal. A gente lançou ela no Mundial do ano passado, né? Aqui em São Paulo. E tem o aplicativo lá, o Brew Stage. Ele pega os check-ins do Untapped, né? De algum determinado evento e ranqueia, né? Quais são as melhores cervejas daquele evento e tal, de acordo com o check-in do Untapped. E ela ficou em primeiro. No Mundial do ano passado, né? De 2018 legal. Aqui. Animal. Não, teve no Slow teve alguma coisa parecida com isso? Slow, sim. Foi essa mesmo? Não, acho que não foi essa, foi outra. A gente levou a Pepo. Foi uma outra Russian Imperial Stout que a gente levou pro Slow. Cake, não era? Cake alguma coisa? Cake ou Pepo, eu não lembro agora de cabeça. Foi alguma Russian Imperial Stout que a gente levou também. Legal. Legal essa história de todo mundo identifica a Dogma com lúpulo. Né? Acaba identificando com lúpulo. Aí você pega um treco desse, tipo, nada a ver. Da mesma forma, Orfeu Negro, da mesma forma... A Panopticon, cara, vale demais. Não sei se essa pararam, faz tempo que não fazem. A Panopticon faz um tempinho que a gente não faz. A Orfeu a gente faz uma vez por ano, né? Sim. Tanto que agora esse ano ela veio em lata também, né? Ficou muito boa e tal. Tem algumas assim que a gente faz. Tem a nossa sazonalidade, assim, tem cerveja que é todo mês, tem sazonalidade de 4 meses, tem tipo a Orfeu que é de uma ano, né? Ano. A Félix Culpa e a Branca de Brete também, uma vez por ano que a gente faz. Então a gente vai sentindo o que o mercado demanda, né? Quem manda é o mercado, né? Então a gente quer atender o que os clientes querem, a gente atende. E a galera tá curtindo certamente. A Dogma foi, quando eu falei de divisão de águas, a primeira etapa não foi só a Dogma, foram as cervejarias todas que produziam naquele momento. Mas uma coisa que é bacana é que das Hype foi a primeira, né? De São Paulo, as cervejarias Hype, aquelas cervejarias encaradas num formato diferente, até porque, talvez por isso justifique a galera ter pago um valor alto pela latinha, né? Lata. A história toda aí. E aqui você acha que nós devemos isso? Que você acha que aconteceu? Pra poder virar uma hype assim, do tipo... eu acho assim... A ideia é fazer hype do começo? A ideia era fazer uma cerveja boa, como sempre a gente tenta fazer, verdade. Né? Só que a gente tem que tentar se destacar, né?
A gente pensou em... Assim, o pessoal tava fazendo IPA e tal, e tava meio que tudo igual, mais ou menos. A gente precisa fazer alguma coisa diferente, né, cara? Mas, né? Aí surgiu essa daí, a gente falou, vamos tentar fazer e lançar isso daí. Deu certo, né? O pessoal curtiu. Tanto que a ideia da Incógnita, que eu ia falar, né? Na verdade, isso aí é um produto, né? Que a gente o que a gente quis? A gente sempre quer aumentar a nossa carga de lúpulo na cerveja, só que a gente fica muito com medo de dar aquele harsh, né? Aquele gosto de grama e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fazer uma cerveja com 150 IBU é fácil. Fazer uma cerveja com 150 IBU boa é difícil. Tomável de verdade. Então, assim, a gente sempre toma muito cuidado em aumentar. E com essa possibilidade do Incógnito, a gente conseguiu, né? Porque como é lupulina líquida, né? A gente adicionou como se fosse 40 gramas por litro, né? Então, assim, é o dobro das Lovers, né? Ela pegou um sabor muito forte, né, do lúpulo, não pega muito aroma, né? Porque tem algumas coisas... Como a gente não usa muito a parte vegetal, né? Não usa nada da parte vegetal, que tem alguns fenólicos que ficam, né? Então, não pegou tanto aroma. Mas o sabor da Incógnita pegou bastante. Isso é uma coisa que a gente queria, né? Trabalhar bem forte nela. Mas, assim, o que a gente sempre quer é fazer uma cerveja, assim, boa, né? Sempre a gente se superar, né? Então, nós somos nossos maiores concorrentes, né? Então, a gente sempre tenta fazer alguma coisa melhor, legal, né? Para achar vocês, vamos lá, primeiro endereço. Dogma lá na Santa Cecília, aqui em São Paulo, na rua Fortunato, número 236. Bacana. A gente abre de terça a sexta, das 5 horas até as 10h30, sábado, meio-dia, às 10h30, domingo, das 2 até as 8h30. E nas lojas, né? Lojas especiais, cervejas artesanais, assim, pelo Brasil todo, né? Nós temos a distribuição quase que em todo o Brasil. Rede social? Rede social, Cervejaria Dogma Instagram, Cervejaria Dogma Facebook, né? Então, tá sempre postando alguma novidade, alguma coisa lá. E-mail, contato@cervejariadogma.com.br, porque às vezes fica complicado a gente responder alguma mensagem e tal, às vezes passa batido e tal. Então, se mandar pro contato@cervejariadogma.com.br, não tem erro, todos são respondidos, cara. Tá bom. Tá. Bacana. E para quem tá acompanhando aí nas redes sociais da Rádio Geek BR, tem o sorteio da Dogma. Depois do programa vai sair o resultado. Acompanhem lá nas nossas redes sociais. Beleza. Valeu, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a presença, o aceite imediato, a cerveja é boa. E sabe que a gente tem essa história toda aí pra frente. Tem um puta monte de história pra contar ainda. Isso aí. Ainda nem fizemos, como diria o Neymar, saudades do que não vivemos ainda, não é isso? Mais ou menos isso, mas tem muita coisa boa pra gente contar por aí. Cara, de novo, obrigado. Valeu. E meus parabéns. Show. Valeu, obrigado. obrigado. Vocês têm feito até agora. Legal. Você, escolha a cerveja, escolha o copo, escolha a companhia e vá ser muito feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu! Valeu.